Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Rádio Peão, podcast semanal da revista Você S.A. Eu sou Elisa Tosi. E eu sou Mariana Poli. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que aparece em praticamente todas as discussões de carreira: o autoconhecimento. Embora esse seja um tema muito importante, a maioria das pessoas não tem um bom conhecimento sobre si próprio. Uma pesquisa conduzida pela psicóloga organizacional Tasha Eurich mostrou isso. A americana entrevistou 5.000 pessoas e descobriu que apenas 15% sentiam que se conheciam bem. No programa de hoje, nós vamos ajudar você a entrar para esse grupo de pessoas que se conhece bem. No primeiro bloco, mostraremos por que o autoconhecimento parece algo tão complicado de conquistar. E discutiremos quais os impactos do mundo em transformação sobre a autorreflexão. No segundo bloco, nós vamos compartilhar algumas estratégias para exercitar o autoconhecimento e explicar por que esse exercício é tão importante para o desenvolvimento de carreira. Para nos ajudar com esse assunto, nós convidamos a Karen Vogel, psicóloga, psicoterapeuta e professora da The School of Life, e Luiz Carlos Cabreira, presidente da L. Cabreira Consultores e professor da FGV e nosso colunista na Você S.A. Olá, prazer. Olá, é um prazer estar com vocês. Karen Cabreira, obrigada por vocês terem aceitado o convite, por vocês estarem conosco hoje. Essa pesquisa que eu citei na abertura me deixou um pouco espantada. Eu não imaginava que tão pouca gente tinha um conhecimento sobre si próprio. Por que isso acontece? Você começa, Cabreira? Olha, eu não fiquei surpreso. Eu tenho uma disciplina no mestrado profissional da EASP, Getúlio Vargas, da EGV, que se chama Gestão de Carreira. Nós tivemos a ideia, junto com o coordenador do mestrado há um tempo atrás, de no fim do curso colocar uma matéria sobre gestão de carreira, porque muitas vezes, o terminar um mestrado é um momento crítico na carreira de vários alunos e nós sabíamos disso. Então, vocês imaginam que há quase 18 anos eu tenho grupos regulares de 30 a 35 alunos e eu começo perguntando quanto deles se conhecem bem. O meu índice de resposta se mantém estável durante esses anos todos, 10%. Quer dizer, eu tenho 3, 4 alunos que fizeram algum trabalho de autoconhecimento. Os outros não se conhecem. Então, todo o meu esforço lá é primeiro que eles valorizem o autoconhecimento e depois criar alguma metodologia que os ajude ou os estimule a melhorar o seu autoconhecimento. Então, eu não acho nem um pouco surpreendente. É o quadro geral dos nossos jovens executivos, eles não se conhecerem bem. Uma das coisas que eu acho que a gente ouve muito falar é que as pessoas eu me conheço, eu sei como eu sou, né? E aí, eu acho que o grande desafio do autoconhecimento não é só a gente observar aqueles eventos que a gente chama de comportamentos, que são os para fora, né? O que a gente emite para fora, e principalmente aqueles que são relacionados ao si mesmo, que são o que a gente chama de eventos privados. Então, como são as minhas emoções, como são os meus pensamentos, como são aquelas coisas que me geram dentro da minha pele algum tipo de reação, que é o que em geral a gente não conhece, né? Então eu até conheço que eu sou uma pessoa que gosto disso ou gosto daquilo, mas em geral as pessoas têm dificuldade em observar e reconhecer aquilo que está dentro, que em geral são pensamentos e emoções. Então, quando alguém faz uma coisa para mim, eu me sinto assim, eu penso assim, e esse é o grande desafio do autoconhecimento, é principalmente o que está dentro, né? Que é difícil acessar. É difícil acessar, a gente precisa parar e observar o que está dentro. E como que a gente pode definir o autoconhecimento? Como alguém sabe que conhece a si mesmo profundamente, de verdade, isso que está dentro da gente? Eu acredito que a primeira coisa é, a partir de você
se observar, você começar a entender que temos padrões, né? Então, por exemplo, quando alguém não responde uma mensagem para mim de texto, por exemplo, eu me sinto de determinada forma por conta da minha história. Muitas vezes não é aquela pessoa, e sim a minha história, eventualmente de rejeição, uma história de que eu fui negligenciada, por exemplo. Na minha história, isso acontece quando alguém não responde uma mensagem e eu me sinto profundamente chateada quando alguém não me responde. Então, de uma certa forma, acho que o autoconhecimento é não só essa autoobservação do que está dentro, também a compreensão dessa história, porque essa história contribui para como eu interpreto a minha realidade atual. E a gente observar que tem uma tendência, né? Ou seja, quando eu pego a minha história de vida diante de uma situação real, atual, interpretando da forma como eu interpreto, existe uma tendência. Eu tenho uma tendência a agir de determinada forma. Acho que o autoconhecimento é tudo isso. E é por isso que ele é tão complexo, né? Ele envolve a minha história, mas o presente que está evocando uma série de coisas dentro da minha pele. E a partir do momento que eu estou em contato com tudo isso, observando tudo isso, a gente pode dar o nome de autoconhecimento, né? E é um processo complexo, realmente, né? Eu acho que você tem toda a razão. Imaginem a minha dificuldade, porque, vamos lembrar, eu sou um engenheiro que migrou para a área de gestão, que trabalhei com gestão de pessoas e em fábrica e acabei depois conduzindo o meu mestrado em cima da área de comportamento, mas trazendo dificuldades do fato de eu não ter uma profunda formação em psicologia. Tive excelentes professores, Cecília Bergamini, Marcos Pontual, mas isso não era suficiente. O que me provocou? Eu criar metáforas para me ajudar a explicar. Então, como que eu explico o autoconhecimento para esses meus alunos do mestrado? Eu digo o seguinte: você nasce com uma mochila nas costas. Na medida em que você vai vivendo, sentindo suas emoções, que você vai fazendo os seus julgamentos e você vai, principalmente com a influência da educação que você recebe em casa, desenvolvendo os seus valores, você vai aprendendo a lidar com a vida. Mas cada experiência que você tem, você joga na mochila. E essa mochila, ela é invisível, ela está nas suas costas, mas ela está ligado no seu cérebro e está ligado no seu coração. Então, todas as emoções que você vive, você vai jogando nessas mochilas. O autoconhecimento é como se você tirasse a mochila, sentasse no chão e olhasse o que tem ali guardado dos meus sentimentos, dos meus valores, das minhas reações. E eu diria que você se conhece bem quando você consegue ter uma previsibilidade do seu comportamento. Que em síntese é muito do que você falou. Ter uma previsibilidade das suas atitudes, das suas reações e principalmente dos seus julgamentos. Porque nós julgamos tudo toda hora, entende? Quer dizer, nós julgamos qualquer ação e a gente tem um parâmetro para usar para fazer os julgamentos, que são os valores que você trouxe da sua família, né? Eles servem para você lidar com as coisas da vida e fazer seus julgamentos. Mas todas as suas experiências estão na mochila. E é interessante, você quando senta, você se aproxima das pessoas que têm mochilas parecidas com a sua. É como se você olha e você vê a mochila do outro, né? Como que você vê a mochila do outro? Pelo seu comportamento, pelas suas atitudes e pelas suas reações. Nessa nossa mochila, esse mundo maluco que a gente vive em transformação, ambíguo, com novos jeitos de trabalhar, de ganhar dinheiro, isso acaba pesando a nossa mochila agora, Cabreira? Não está pesando. Eu acho, Elisa, você está me provocando por causa de uma conversa anterior nossa. O que nós estamos tendo hoje, e eu aprendi isso com um profissional mas que me impressiona muito, chamado Daniel Mota. Ele mostrou para mim claramente que nós temos hoje dois sentimentos que estão nos travando.
Um é a angústia, o outro é a agonia, né? E depois a gente pode falar um pouco sobre isso. Mas aqui no tema do autoconhecimento, o que eu acho é que ele é um passo fundamental para eu poder desenhar o meu projeto de carreira. Ele é um passo fundamental para eu poder trabalhar na melhoria da minha performance, né? E se eu não tenho essa previsibilidade sobre as minhas reações, sobre os meus comportamentos, é muito difícil. E é muito difícil eu falar de mim mesmo, que é uma das coisas que eu mais observo. Vocês imaginam, há quantos anos que eu entrevisto gente, né? Talvez eu seja o mais antigo headhunter em atuação. E eu vejo que as pessoas não sabem contar a sua história, né? E eu gostei muito do que você disse sobre história de vida. Uma das coisas que os meus alunos fazem logo que chegam no mestrado, na primeira aula, é preparar a sua história de vida. E é muito interessante, porque quando chega na graduação deles, né, os pais vêm e dizem assim: mas você sabe que foi muito legal, porque ele sentou comigo e perguntou como nós nos conhecemos, perguntou como que ele nasceu, como que era a relação dele com o irmão dele, né? Porque tudo isso que forma o seu autoconhecimento, né? É a história de quem nós fomos, né? E junto com a história de como somos atualmente. Eu achei muito linda essa sua metáfora da mochila, e ela consegue trazer para a realidade, né? As ordens. Obrigada. E é interessante a gente observar que cada um tem uma mochila realmente, e a gente interpreta a nossa realidade do hoje, né, do momento presente, a partir dessa mochila mesmo, né? Muito interessante. É verdade. A gente não vê, né, os lacinhos que ligam a mochila com os nossos neurônios. Sim. E com o nosso coração, né? Mas eles estão aí. Muito lindo. Hoje é quase um clichê a gente dizer que a responsabilidade sobre a carreira é do profissional, né? E não das empresas, do chefe, do RH. Mas isso acaba se tornando um peso para muita gente, né? Essa ideia de que eu sou responsável 100% pela minha jornada profissional. O autoconhecimento ajuda a pessoa nesse sentido? Ter autoconhecimento, né? Eu acredito, assim, que de uma certa forma, quando a gente está falando de carreira, a gente está falando de possibilidade de escolha, né? E de uma certa forma, o autoconhecimento ele favorece, talvez, se a gente quer ir para a direita ou para a esquerda, né? Vamos usar novas metáforas, que eu acho que as metáforas ajudam. Eu acho que o autoconhecimento ele nos favorece olhar para possíveis caminhos, e caminhos sempre existem vários, né? Talvez o fato de eu saber que eu sou uma pessoa com determinada história e que gosto de ambientes de determinada forma e que eu trabalho melhor sob controle de determinadas variáveis, talvez vai fazer com que aquele caminho seja mais favorável para mim. Eu acho que, de uma certa forma, quando isso está claro, nem sempre a gente está diante da melhor oportunidade que nos oferece tudo isso, né? Mas talvez a gente ter isso como norte, saber que, de alguma forma, isso aqui que está surgindo para mim em termos de oportunidade e essa daqui que está surgindo em termos de oportunidade, talvez eu transite melhor nessa daqui do que nessa, por conta do que eu já observei sobre mim. Eu acho que isso pode ajudar. Eu acho que é assim mesmo, Karen. O autoconhecimento, ele cria condições para eu avaliar as minhas alternativas de carreira. E ter alternativas de carreira não significa só o sucesso ou a remuneração, mas significa hoje algo que fica muito importante para os jovens executivos, né? Que é a noção da contribuição que ele está levando. A gente tem uma palavra agora que ela está mexendo com todos nós, que é relevância. Então, todo mundo quer ter uma relevância naquilo que faz, ter uma relevância na sua empresa, ter uma relevância na sociedade, o que é muito bom, né? Então, para você ter relevância, você precisa se conhecer.
Porque senão o que acontece é que você arrisca, você faz opções baseadas em informações superficiais. Você não conhece aquele ambiente bem, e você diz assim, não, eu me viro, entende? O que eu procuro sempre alertar é que depois eu vejo, eu me viro e deixa comigo, acabam com qualquer carreira. Pra gente fechar o bloco, eu queria retomar, infelizmente, nosso tempo aqui é assim, Cabreira. Eu queria retomar o tema da angústia, porque a gente tem visto isso muito, né? Nos profissionais, nos leitores, nos ouvintes, todo mundo está um pouco angustiado. E o processo de autoconhecimento acaba fazendo com que a gente se depare com questões muito profundas, complexas, deixem a gente um pouco até ansioso. Porque não tem o certo e errado do autoconhecimento, né? É um processo. Queria que vocês dissessem como é que a gente lida com esses sentimentos de ansiedade, de nervosismo no processo de autoconhecimento, para não deixar com que as sensações impeçam a gente de fazer uma análise. Eu acredito que eu concordo com Cabreira quando ele fala que essas são as emoções que a gente mais tem tido que lidar, né? Acho que ele vai poder falar mais do que da angústia e da... Qual que é a angústia aí? Ansiedade. Não, é agonia e ansiedade. Agonia e ansiedade. Mas eu diria que talvez essas duas emoções que a gente está chamando de agonia e de ansiedade, elas são representativas daquilo que a gente chama de medo, né? Elas são representativas de algo maior que a gente é mais fácil chamar assim, né? De medo. Então, somos pessoas que temos, em nossa grande maioria em termos de população, a emoção carro-chefe, se a gente lembrar daquele filmezinho Divertidamente, né? O que tem de interessante naquele filme? Aquele filme mostra que, de alguma forma, todos nós temos uma emoção carro-chefe, ou seja, uma emoção que vai na frente. E essa emoção que vai na frente, ela vai ditando muito das nossas escolhas, muito daquilo que a gente não só escolhe, mas dos nossos comportamentos, né? Então, se minha emoção carro-chefe, a gente está dando o nome de medo, eu vou ter receio, então eu vou ser uma pessoa que de alguma forma vou ter pé atrás em tomar algumas decisões, eu vou ter dúvida a respeito das decisões, eu vou ter medo de abrir mão de algo que já é seguro para uma oportunidade que talvez me traga ali na frente só algum tipo de benefício, mas eu tô com medo, então pode ser que eu não arrisque, né? Então, talvez falar sobre o medo e as suas adjacências são importantes, principalmente porque quando a gente, num processo de autoconhecimento, reconhece aquilo que eu temo, daquilo que eu realmente tenho medo, que é, por exemplo, fracassar, ou medo de não ter dinheiro para pagar as minhas contas, não poder ser um profissional reconhecido porque dei certo ou porque sou uma referência em determinada área. Enfim, estou dando só 3 exemplos, mas obviamente existem muitos outros daquilo que a gente teme profissionalmente, né? E acho que o medo ele está aí para a gente cuidar dele. E num processo de autoconhecimento, observar primeiro, do que eu temo, e segundo, de que forma ele me impede, porque se tem algo que o medo faz, é nos impedir uma ação, é nos manter sem agir, né? E de que forma esse medo pode me impedir de ir em busca daquilo que vai me trazer mais satisfação, mais alegria, enfim. O autoconhecimento, ele está diretamente ligado a essa sensação de equilíbrio, né? E uma sensação de independência. Independência no sentido de que eu sei, porque eu me conheço, as consequências das decisões que eu estou tomando. É muito interessante. Quando a Karen estava fazendo a sua colocação, tem horas que você não tem tantas opções. Mas se você se conhece bem, você sabe pelo que você vai passar. Não é nada... Você sabe o quanto você vai ter que se esforçar. Você sabe o quanto que você vai ter de engolir. E o quanto você vai ter que se controlar. Mas para isso, você precisa se conhecer. Quando você resolve enfrentar e aprender
com a situação, a sua taxa de risco aumenta muito, porque você pode ter uma reação descontrolada. Então, eu diria que o autoconhecimento ajuda no controle, está muito ligado ao controle, ajuda na independência, né? E ajuda na previsibilidade. Quer dizer, quando você se conhece e começam a te descrever uma situação nova, você sabe qual é a previsibilidade das reações que você tem. No primeiro bloco, nós falamos sobre a importância e os desafios do autoconhecimento. Agora, nós vamos mostrar como você pode fazer essa reflexão na prática. Queria começar aqui a nossa conversa perguntando quais que são os passos mais importantes que alguém tem que dar quando está começando a pensar sobre o autoconhecimento. A gente já falou sobre algumas coisas no primeiro bloco, mas queria que vocês definissem alguns padrões, para a gente agir em busca do autoconhecimento. Talvez a primeira coisa é a gente reconhecer que sempre tem algo a mais que a gente pode conhecer a respeito de si mesmo, né? Porque, de alguma forma, o ser humano é um aparato muito complexo, né? E a depender da situação, a gente sempre pode ter uma nova emoção, uma nova forma de lidar, enfim. Então, talvez o reconhecimento de que a gente realmente precisa sentar e separar um tempo para se olhar, né? Não necessariamente sentado, como eu falei, sentar, mas de alguma forma separar um tempo, né? Para olhar para si. Porque há sempre mais a conhecer a respeito de si mesmo do que a gente imagina. Então, talvez um primeiro passo é o real reconhecimento, o genuíno reconhecimento de que existe um desbravar. E esse desbravar é uma aventura, né? Então, a gente reconhecer, puxa, eu quero entrar nesse desbravar, eu quero realmente me conhecer. E a gente deixar de lado eu já me conheço. Não, tem sempre mais coisa para aprender a respeito de si, né? Então, genuinamente, deixa eu ir atrás, né? Eu quero, né? Deixa eu mergulhar em mim. Né? E a partir disso a gente pode pensar em formas de fazer isso, né? Eu acho que talvez o Cabreira pode até complementar, mas acho que a opção mais comum que a gente conhece é a ajuda de alguém, de um terapeuta, para ajudar nessa busca. Mas eu também tenho percebido hoje, por exemplo, as aulas, né, que ele dá na faculdade, por exemplo, no exemplo que você deu da história de vida, uma linda ferramenta de autodescoberta e de autoconhecimento. Eu tenho percebido que não só as pessoas buscam terapia hoje, mas, por exemplo, uma forma hoje que eu venho observando que as pessoas estão se autoconhecendo é através de retiros. Né? Então as pessoas saem das suas rotinas uma semana ou um fim de semana inteiro e lá nesses retiros existem uma série de exercícios, enfim. Tem aqueles treinamentos que a gente ouve falar de leader training por aí também. Então tem os livros, tem as aulas, tem os cursos lá na School of Life que também, por exemplo, são, né, que não é só situações de cursos, mas de aulas onde tem alguém falando sobre determinado assunto. Então existem uma série de formas de se fazer isso, né? E para quem não quiser uma ajuda externa, também é possível fazer consigo mesmo, por exemplo, através da prática de meditação, né? Do próprio mindfulness. É você fechar o olho, olhar para dentro, ficar um pouquinho se observando ali. Claro que é mais desafiador. Hoje em dia a gente também às vezes precisa de ajuda para a própria prática de meditação. Mas depois que você pega um tempo, fica ali 5 minutos olhando, fecha o olho, olha para si, observa esse seu padrão de pensamento, né, a quantidade de coisas que a gente pensa e sente sem precisar estar olhando para fora, com o próprio fechar do olho, né? Então tem uma busca rica aí. Eu não sei, Cabreira, se você pensa em algumas outras formas. Eu tenho um período curto com os alunos. Né? Nós, na configuração do nosso mestrado, na verdade, eu tenho 5 aulas longas, aulas de 4 horas, e tenho 3 aulas digitais. Um desafio, né? E eu escolhi um caminho, né? Que eu já estou pensando em revisar. Como é que eu faço? Eu escolhi um instrumento.
eu entendo a possibilidade da pessoa fazer sozinho, mas é muito difícil. Então, eu escolhi como instrumento, um instrumento que dá partida no processo, eu escolhi uma avaliação que chama-se Âncoras, do Edgar Schein. Por que eu escolhi a Âncoras do Schein? Primeiro porque eu tive aula com Schein. E aprendi, discuti muito com ele, levei muita gozação do Schein, e eu conheço bem o instrumento, né? E esse instrumento, ele te dá... Quando você faz, você pode procurar ele na internet, fazer, e ele é auto-interpretativo, mas o que a Âncora do Schein diz é que existe, ela te dá, ele divide você, são 8 características, e de acordo com essa característica são as suas decisões. Cada vez que você contraria essa sua característica predominante, o que acontece é que você tem que fazer mais esforço. Não é que não vai dar certo, mas não é a sua zona de conforto, né? Então eu dou um exemplo. Uma das âncoras chama-se técnico funcional. São pessoas que querem ser reconhecidas por serem muito boas num determinado assunto. Essas pessoas, por exemplo, elas preferem ser admiradas pelos seus pares do que pelos seus chefes. Elas preferem ser admiradas por quem é tão técnico funcional como ele, né? Promoção para ele significa conhecer mais daquele objeto que ele conhece. Isso, nessa hora da transformação digital, pega muito esse jovem que é um programador, que está fazendo seus desenvolvimentos e que ele não quer fazer uma carreira gerencial, ele quer fazer uma carreira técnica, e se a empresa não oferece o Y da carreira para ele tem dificuldades. Bom, então, feita essa primeira avaliação, e eles sempre se surpreendem porque acham que ela é contingencial, depende da situação, e o que o Schein mostra ao longo do tempo é que ela não é contingencial. Você faz 10 anos depois e ela é igual. Depois disso, eu faço ele escrever a sua história de vida. E faço também eu escolho um conjunto de competências e faço transformando isso numa brincadeira, ele fazer uma avaliação que eu digo que é 420, não é nem 360. Por quê? Porque ele é avaliado por 2 colegas da classe, ele é avaliado pelo seu superior, por 1 ou 2 subordinados, mas aí eu peço para ele levar isso para o ambiente social, que ele seja avaliado pela esposa, se ele é casado. É um momento de glória da esposa ou do marido, né? Muitas me agradeceram durante a formatura, dizendo assim. Foi até que, enfim, nós discutimos a relação. E eles têm uma opção de colocar um amigo que o conheça bem. Então, são umas 10 pessoas, né? E as respostas são binárias da competência, sim ou não. E quais são essas competências? Olha, eu escolhi um conjunto de competências que são as competências mais procuradas hoje em dia, né? Então, é um conjunto grande, mas eu te dou algum exemplo. As que eles têm mais dificuldades é estabelecer e sustentar relacionamentos. Segundo, fazer o julgamento político da organização. Na verdade, não é julgamento, é leitura política. Porque o jovem tem um horror dessa palavra política, e eu tenho um problema com ensinar isso para eles, né? Tem um terceiro aspecto que eu gosto muito, que é a capacidade de trabalhar em equipe. Como é que ele é visto pelos outros, né? E o maior contraste desses aspectos, né? Por exemplo, se você usa a intuição, ou se todas as suas decisões são só racionais. O mais interessante é quando ele compara as avaliações que ele tem do meio social com as avaliações que eles têm do meio profissional. Alguns percebem que são muito melhores no meio social
e melhores percebidos do que no meio profissional. Ou vice-versa. Ele é muito bom na área profissional, mas quando pegou o cônjuge para fazer uma avaliação, ele falhava em vários aspectos, né? Interessante. Tá aí uma dica para os ouvintes, né? Fazerem isso. Porque dá para fazer também, né? Com seus pares e com Você seus faz uma familiares. lista, escolhe as pessoas e pergunta para as pessoas. A minha recomendação é que não dê nota para as competências. É binário. Tem ou não tem. Para facilitar o julgamento, sabe? É um pouco artificial? É artificial. Mas para ajudar no julgamento, né? E Karen e Cabreira, eu queria também que vocês explicassem para o ouvinte que ainda não está convencido de que o autoconhecimento é importante, quais são as vantagens práticas, né? O que ganha uma pessoa que se conhece bem? É uma linda pergunta. Talvez a coisa mais sedutora para a gente dizer sobre um processo de autoconhecimento é uma compreensão de si que vai favorecer possíveis tomadas de decisão, né? Então, como um ser humano, a gente tem que decidir coisas o tempo todo ao longo de um dia, e as decisões relacionadas a uma carreira são absolutamente importantes porque elas dizem respeito ao meu futuro, né? Eu diria que quanto mais eu souber a respeito do que é importante para mim, a respeito das minhas emoções, a respeito dos meus pensamentos e daquilo que eu temo, né? Só para usar os exemplos que a gente falou aqui hoje, de alguma forma isso favorecerá a pessoa naquelas escolhas que ela vai ter que fazer. E aí a gente está falando de carreira, mas a gente está falando de escolhas em geral, né? Se eu vou ficar ou não num casamento, se eu tenho ou não filhos, né? E por exemplo, esse exemplo de filhos. Hoje em dia se senta mais e se reflete. Poxa, eu tenho as habilidades necessárias para ser mãe? Eu quero realmente abrir mão de uma série de coisas para poder ter um filho? Né? Então, pode ser que o processo de autoconhecimento te ajude nessa definição, né? E obviamente, a gente está falando de carreira e de futuro profissional. Isso com certeza contribui também, né? Porque eu vou poder basear as minhas decisões ou aquilo que é favorável a mim, baseado naquilo que eu aprendi sobre mim, né? Para justificar todo o esforço que ele tem que fazer de autoconhecimento, o que eu coloco é que tem um propósito dele poder ter arbítrio sobre a sua vida, né? Nós ganhamos, né, como seres humanos, o que nos separou dos animais é que nós temos arbítrio, né? E agora, exercer o arbítrio, você precisa se conhecer bem. Para você tomar suas decisões, não empurrado, influenciado, pressionado pelos outros, né? E uma coisa que eu tenho feito e que eu sinto que dá resultado é que eu induzo a eliminar essa história de que tem vida pessoal e vida profissional. Tem uma vida só, né? Ótimo. E eu costumo brincar, se na fila você pegou duas, Deus vai te tirar uma. Olha bem qual vai ser, né? Então, eu digo, o que acontece é que você está falando só da carreira profissional, mas tem várias carreiras. Você tem a carreira de pai, de mãe, de cônjuge, de filho, que é hoje uma das carreiras mais difíceis com o envelhecimento da população. Acho que todos vocês viram as últimas estatísticas que os empregados estão gastando mais tempo cuidando dos pais do que dos filhos, né? Então, você tem todo um conjunto de carreiras que você faz. Então, você tem que pegar tudo aquilo que você está aprendendo para a sua carreira profissional e levar para a carreira, para as outras carreiras. E a carreira mais difícil para os brasileiros hoje é a carreira de cidadão. A segunda mais difícil é a carreira de ser saudável. A terceira é a carreira profissional. Mas hoje você vai ser pai e mãe, como você estava dizendo, e vem sem manual a criança, né? Então, você aprende com o índio, né? Aprende com o mais velho, né? Primeiro banho, corre para chamar a mãe para dar o primeiro banho, né? Então, o autoconhecimento faz com que você desempenhe melhor todas as suas carreiras, mas todas. Ela não é que ela serve só para a carreira profissional, ela serve para tudo.
para os conflitos familiares. Você conhece seus limites, você sabe que se passar daquele ponto, o teu estopim vai estourar. Então, você precisa se conhecer, né? E quanto mais você conhece, e aí eu acho que tem um ponto muito importante, quanto mais você se conhece, mais feliz você é. Para a gente encerrar, infelizmente o tempo está acabando, queria que vocês contassem qual que é a importância do autoconhecimento para as lideranças, que a gente sente que as lideranças pecam em se conhecer. Eu diria que no papel de líder, por exemplo, eu me observar e reconhecer aquilo que liga o meu botão da irritabilidade, da falta de paciência. Eu costumo dizer que se tem uma coisa que é muito complexo, são as relações humanas, né? E o Cabreira, por exemplo, pode dizer uma coisa para mim que entra de um jeito que pode ser que eu sinta determinadas... E lembrando, né, baseado na minha história, não é ele, né? Mas ele está simplesmente evocando algo na fala dele que me leva a uma história que me faz sentir determinada coisa, que me faz agir de determinada forma, né? Então, eu acho que o papel de líder, ele necessariamente envolve uma análise e um observar-se em relação ao outro, né? Ou seja, por que eu me sinto, por exemplo, tão irritada quando essa pessoa faz determinada coisa, né? A primeira coisa é se observar, então observar as emoções e os pensamentos que essas relações evocam em mim e a observação do porquê, porque muitas vezes não é aquela pessoa, né? Às vezes é como eu interpreto com base na minha mochila, né? E eu acho que o papel de líder, ele faz com que a gente tenha que cuidar dessas relações. Algumas emoções e pensamentos são evocados não por determinada pessoa, mas por conta da minha bagagem, da minha mochila. E é por isso que a pessoa precisa se observar, né? Se conhecer e observar o impacto que o outro causa em si mesmo. E ajudar os seus liderados a se conhecerem também. O que eu tenho recomendado, né, para as lideranças, não só que elas se conheçam bem, mas eu tenho recomendado que ele faça esse exercício de conhecer melhor o seu liderado e estimulá-lo. Se o autoconhecimento fez bem para ele, se ele se conhece bem, ele ajudar o outro a se conhecer, né? E eu fico muito impressionado quando um líder me chama para dizer que está com um problema com um determinado liderado. A primeira coisa que eu peço a ele é a agenda. Eu falo assim, olha, você falou que você está tendo problema com o Antônio. Eu não vejo o Antônio aqui na sua agenda há 2 semanas. E a resposta é, não dá para conversar com o Antônio. Eu falei, então, é isso que está acontecendo. Não dá para conversar com o Antônio, você não conhece o Antônio. Outra coisa que deixa o líder muito atrapalhado é quando eu começo a perguntar sobre os seus subordinados, assim, quantos filhos tem? Onde mora? E a pergunta mais mortal é que time torce. Quando eu pergunto que time torce, o cara não sabe, eu falo, então... Eu não acredito que você não sabe, né? Então é assim, se você valoriza o autoconhecimento, se você acha que você está melhor porque você se conhece, e você não está gastando nenhum centavo para conhecer melhor o seu pessoal, né? E não os está estimulando a se conhecer melhor também, né? Bom, gente, infelizmente nosso tempo acabou. Queria agradecer muito a presença do Cabreira e da Karen. Obrigada por vocês terem vindo até aqui. E vai chegando ao fim o 13º episódio do Rádio Peão, podcast de carreira, mercado de trabalho e economia da Você S.A. Esse podcast teve produção de Elisa Tosi. A edição de som é do Rafael Bertazzi e a trilha sonora do Chico Labels. Deixa a gente saber se você gostou desse programa enviando mensagens nas nossas redes sociais. Use as hashtags Rádio Peão e Você S.A. ou escreva para o nosso e-mail podcast@vocesa.com.br. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas. E você já sabe, toda quarta-feira, às 6 da manhã, tem um novo episódio em todos os navegadores de podcast. Spotify, Deezer, Stitcher. E é isso. Até lá, pessoal!